Esse movimento é em Botuporã e a meta é chegar ao cemitério da cidade para a realização de uma aula em loco. Aqui estão graduandos do curso de História do Campus 6 da UNEB, acompanhados pelas professoras de graduação e de pós-graduação Márcia Cristina e Gabriela Silveira. Passo para essas religiões que são invisibilizadas. Quanto a essa coisa do axexê, a gente tem também um aluno, gente, do PPGELS, é meu orientando, inclusive, que trabalha com um terreiro, né, de candomblé, de uma nação queto, de Vitória da Conquista, e ele estuda especificamente esse ritual. Então eu estou cercada de cemitério, de rituais por todos os lugares. O professor Eliseu Machado, que fez mestrado no campus e defendeu dissertação sobre este cemitério, instrui o grupo, com histórias do passado e do presente de famílias que têm entes sepultados aqui. Ele ressalta que este é um local de memórias, de evidências e de contradições socioculturais. E entre os dois, você tem um túmulo marcado por uma grade, invisibilizando, né? Que de certa forma, comparando com os dois materiais, é um material mais simples. Então, como o rapaz colocou, esse túmulo de certa forma ele fica invisibilizado aqui, né? Se a gente for analisar. Então aí a gente já discute a questão da da questão social, das diferenças, da desigualdade social, e discute uma outra questão importante, o direito à memória. No muro, assim, falando assim, aqui somos todos iguais. E aí na fala dos colegas a gente percebe que não é bem assim, né? Na verdade não é, aqui nós não somos todos iguais, tem uma diferença social, tem diferença de religiões, tem diferença de tradição, então aqui as diferenças elas acabam se perpetuando mesmo no pós-morte, nos pós-morte, né? O poder na vida e no pós-vida se manifesta em características dos túmulos, revestidos com cerâmica, mármore, granito e com outros materiais. Ou seja, quem já morreu pode evidenciar muito sobre quem ainda está vivo. Mais geral, a gente percebe que o material utilizado é outro. Né? A gente vai andar um pouquinho para daqui, a gente já consegue ter uma visão. Vocês percebem que a maioria dos túmulos ali, eles são o quê? São revestidos de cerâmica, alguns não são. E aqui, vocês podem ver que minimamente a gente encontra alguns revestidos de cerâmica, mas a maioria revestido de mármore. Então, o material utilizado já consegue mostrar para a gente de imediato que esses túmulos são mais novos. Que aqui é um espaço que foi construído depois, né? Então, é uma outra coisa que pode ser explorada. Informações como a religiosidade de pessoas sepultadas também são perceptíveis na exposição de símbolos, a exemplo de altares, da cruz e do terço. Isso representa a tendência religiosa do município de Botuporã, que se remete ao próprio processo da colonização brasileira. Quando você vai pesquisar a história da cidade, é uma cidade católica. Tanto é que lá na minha dissertação eu discuto justamente os símbolos da cidade. A gente pega os símbolos oficiais da cidade. Você pega o brasão da cidade, a gente tem o quê? A gente tem o Sagrado Coração e um cruzeiro no brasão da cidade. O hino oficial da cidade, ele remete a Jesus, a coração de Jesus. Ele tem também uma referência católica. Quando a gente vê a cruz, que a gente fala assim, é cristão, mas cristão, aí Eliseu falou isso, ele só não aprofundou. Não significa católico, porque, por exemplo, a Umbanda, que é uma religião de terreiro, que mostra uma verdadeira mistura entre desde a pagelança, ao kardecismo, aos santos católicos. Então também se cultua Jesus, né, na figura de Oxalá, do sol, né, essa coisa toda, e tem sim a cruz. Então pode ser um católico, provavelmente um católico, mas se fosse um umbandista, poderia colocar a cruz também, sim, porque a cruz também é um elemento da religião de Umbanda, tá? Um dos ensinamentos desta aula em campo é que o túmulo, em pesquisa, trata-se de um documento de grande valor, pois o que não consta nele pode dizer mais do que o que se encontra escrito. Por isso, estudar características dos túmulos leva à própria reorganização de territórios e à ressignificação da ideia de morte. Né? Há um discurso, né, da sociedade de que a morte iguala a todos, mas é uma questão que a gente precisa aprofundar. Será que de fato a morte iguala a todos?
Então, o estudo cemiterial ele vai demonstrar justamente ao contrário, que a preservação da memória do morto, ela é de acordo às questões sociais e econômicas da sua família e dele enquanto vivo. Então, a preservação da memória e o direito da memória, ele é garantido muito por conta da sua questão econômica. E muitas pessoas que têm dificuldades econômicas, que estão em classe baixa, ele não vai ter esse direito à memória garantido, ele vai ter esse direito à memória negado. Na Câmara de Vereadores de Botuporã, acontece um segundo momento da aula em campo na cidade. O secretário da Casa dá boas-vindas ao grupo. Fica muito feliz em receber todos vocês. Sejam todos bem-vindos. É um trabalho muito bonito, um trabalho importante. E o secretário de Educação do município também participa da atividade. Confesso a Eliseu que quando ele me procurou, para fazer essa parceria e me falou sobre do que se tratava, eu também levei aquele mesmo susto que todos os estudantes levaram quando chegou lá no cemitério, E confesso que a partir desse dia eu comecei a ver tudo isso de uma forma diferente. Era como se eu tivesse anestesiado e a partir do momento que ele me falou, que o cemitério era um patrimônio pedagógico, do nosso município, que muito poderia ser explorado e ajudar na educação. Quando ele me disse isso, eu comecei a pesquisar, a buscar e vi que, mesmo se tratando de um espaço de mortos, a vida prevalece. Os objetivos do encontro na Câmara é, primeiro, realizar a mesa redonda sobre a importância do programa de pós-graduação do Campus 6. Do nosso programa para ver as infinitas possibilidades. Então, de cursos, de projetos, inclusive de alunos especiais, seleção de aluno especial. Quem não entrou ainda no mestrado pode já fazer a seleção e fazer a disciplina como aluno especial e depois, em gostando, fazerem, obviamente, a seleção, que entra através de um processo seletivo que ocorre todos os anos. Outro objetivo é refletir sobre o centenário do cemitério de Botuporã, explorando seu potencial pedagógico e histórico. Tema de pesquisa do professor Eliseu. Essa dissertação ela busca discutir essas questões, mas a potencialidade do cemitério enquanto pesquisa, enquanto objeto, locus de pesquisa, dá para discutir uma infinidade de outras questões. Se alguém tinha dúvida, depois da aula fica a convicção de que cemitério pode ser território promissor a ser pesquisado. Isso é relevante para a universidade e para a população municipal. Agradecer a toda a equipe que esteve conosco durante toda a manhã, na aula de campo, você que chegou cedo, estava ali nos apoiando, preocupado com o lanche, sempre nos preocupado em nos melhor receber. E hoje é uma satisfação muito grande que isso sirva de referências para os nossos professores, para os nossos estudantes, como foi bastante debatido hoje na Câmara, na mesa redonda, que a gente precisa ter essa visão que a faculdade não é algo extraordinário, algo distante, algo de muros fechados. Ela existe exatamente para essas pessoas, para os estudantes, para os professores, se aperfeiçoar, buscar conhecimentos e poder reproduzir no tempo futuro. Então, experimentar Botuporã, para mim hoje, é isso, é essa experiência de beber de lugares, é essa sabedoria que eu encontro aqui e para mim é profundamente emocionante.